Todos bem-vindos à nossa aula de hoje, aquela velha conferência, boa e velha conferência. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. E hoje nós temos mais alguns objetivos. Deixe-me ver quais são os objetivos. Primeiro objetivo, falamos um pouquinho o que é declaração, documento de declaração, o conceito de edital e o conceito de memorando. Então são três documentos que nós iremos conhecer, né? Alguns conhecem, outros não. Os que já conhecem, a gente só vai recapitular o conceito da declaração, do edital e do ofício. O que são esses? Me perdoe. Do memorando. O que são esses três documentos? A resposta, o que é esses três documentos, é o objetivo da nossa aula de hoje. Bom, então a gente vai ver esses três documentos e depois a gente, assim que possível, vai praticá-los. Se não, a gente vai praticar de outra forma ou outro modelo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um dia e vou fazer, no mínimo, uns 3 exemplos, 3 a 4 exemplos de cada documento que a gente viu até hoje. E eu vou fazer isso numa videoaula. Primeiro, como que faz para colocar a logomarca lá em cima? Como que faz para timbrar um documento e assim por diante? Então eu quero dividir uma aula muito interativa, como o conceito do secretariado aqui. É só entender o conceito dos documentos, não é a produção em si, mas a produção. Era eu que iria colocar isso à parte, a produção do documento não era o objetivo da aula, mas eu coloquei isso como um conceito de declaração, ou melhor, de atividade, entendeu? Então, como todo mundo já sabe, então sejam muito bem-vindos. A nossa aula de hoje vai ser sobre, como já disse, a declaração, o edital e o memorando, e a gente vai iniciar por declaração, tá bom? Declaração. E declaração, o próprio nome já disse. Eu declaro que isso é verídico ou que isso não é. Eu declaro ser a minha opinião. Eu declaro ser uma informação real ao que você está solicitando. Parece que eu estou dando uma opinião. Não parece que eu estou explicando alguma coisa ou eu estou registrando alguma coisa que eu vi, algum fato. O que é fato? Aquilo real que aconteceu. Exatamente. A declaração é quando eu informo o que houve. É como a própria apostila traz aqui, ó. É quando eu confirmo a existência ou não de um conceito, ou melhor, de uma resolução, que é um ato jurídico ou uma opinião. A opinião em si, conceito, o registro, um registro de um fato, testemunha. Isso eu confirmo a existência ou não. Isso em um documento. Então, a declaração é quando eu faço essa confirmação em palavras digitadas em um documento e assinadas pelo declarante, né? Pelo declarante. Nesse caso aqui, ó, como que faz uma declaração? A declaração lá no topo. Imagina aqui, lá no topo. Acho que não posso levantar muitas mãos. Então, lá no topo tem um título, que é o título de declaração. Professor, eu posso ter um número de controle? É critério. O número de controle fica a critério. Eu posso, professor Jean, eu posso colocar um nome diferente? Opinião de declaração de opinião? Não é sugerido. Qualquer outro título fora do declaração fica meio distorcido. Então, permaneça no título declaração. Bom? Aí dentro do documento de declaração, vamos imaginar juntos. Lá no topo da folha de Word está escrito declaração. Embaixo eu pulo uma linha e começo o contexto. O texto é o seguinte, ó. O contexto da declaração especificando a sua finalidade. O que é essa especificação da sua finalidade? Vamos colocar em miúdos. É quando nesse texto eu venho declarando uma opinião, explicando um conceito, dando a minha versão, dando a versão de um fato ou testemunha, alguma forma de testemunho. Nesse caso aqui, essa declaração é da seguinte forma: declaro para devidos fins que a senhora Vera Lúcia Rodrigues Cardoso pertence ao nosso quadro de funcionários.
recebendo dessa instituição um salário mensal do valor de R$800. Aqui é uma declaração, é mais de um conceito financeiro. Parece que vamos colocar que a Vera Lúcia, ela precisava de uma declaração que ela estava empregada e pertencente a um quadro de funcionários. E essa declaração, ela falou assim, não, você tem que levar essa declaração no banco para eles me darem um empréstimo. Suponhamos dessa forma. E tem que ter uma declaração, alguém confirmando, alguém trazendo que o fato ele existe, é uma situação que existe, que essa moça, a senhora Vera, ela é do quadro de funcionários. Já ouviu falar da declaração escolar? É um título muito usado, não é? Declaração escolar. Temos colegas aqui que conhecem muito bem a declaração escolar. A declaração escolar é quando alguém confirma a existência educacional, a frequência que um estudante está ou não frequentando as aulas, a porcentagem, e se ele está ou não matriculado naquela instituição. É uma confirmação da existência da vida escolar naquela instituição, naquele fatídico semestre ou ano, tá bom? Então, sempre seguirá no final local e data, tá bom? Notem que o mês é por escrito e o ano os 4 dígitos. E o responsável pelo setor ou responsável por quem está emitindo a declaração. E o cargo dele. Bom? Aí beleza, a gente já faz o fecho aqui e a gente fala assim, professor, eu já vi demais. Eu fico muito esperançoso, professor, quando sai um edital da prefeitura, o edital do governo estadual ou o edital das Forças Armadas. Professor, calma aí. Eu nunca entendi o que é um edital. O edital, vocês se lembram da circular? A circular tem externo e interno. O edital é como se fosse uma circular, só que muito mais detalhado. A circular ela é objetiva, o edital é detalhado. O edital ele é um informativo, ele serve para convocar, ele serve para avisar. Ah, entendi, professor. Então o edital, quando eu quero explicar muito mais coisas, vou colocar muito mais detalhes, eu não vou usar circular, vou usar o edital. Aí o edital eu posso usar para informar sobre uma vaga, por exemplo, ou avisar sobre a troca de gerência, algo do tipo. E eu posso convocar as pessoas que foram contratadas pelo edital que eu fiz sobre vagas de emprego. Exatamente. Além disso, o que for colocado no edital, ele é judicial. Exatamente. Sabe por que o edital ele tem cunho judicial? Vamos imaginar que a pessoa fala assim, vocês colocaram a circular, mas ninguém vê aquela circular. Então a circular é um controle da empresa, é um controle próprio. Então já quando eu vou para o edital, esse controle eu posso usar como garantia judicial. Aí eu falo assim, olha, mas eu não fui avisado. Eu não fiquei sabendo. Olha só, para vocês terem uma ideia. O edital, ele é distribuído em local público, fixado em local público, seja fora ou dentro da empresa. Ele é divulgado por correspondência, ele é enviado diretamente para o público-alvo dele, para quem é de interesse, lê o edital. Os jornais colocado no jornal, tanto do site do jornal de circulação, até mesmo do site, né? no diário oficial, que é como se fosse as informações diárias que correm dentro de uma instituição pública ou privada, mas é mais do público. Aí eu falo assim, professor, não complica, coloque em palavras simples, tá bom. O edital, ele tanto como a gente falou, é uma forma de avisar, é uma forma de convocar, é uma forma de avisar e de informar, como já disse, ok? Ok. O conteúdo aqui, ele pode ser extenso, detalhado, diferente da circular. E o conteúdo do edital, ele é jurídico, traduzindo, ele ajuda na defesa jurídica da empresa. Se alguém falar, eu não recebi, eu não fui comunicado,
aí você tem a prova do edital, e ele foi publicado em diversos meios de vinculação, por um site da empresa, site de noticiário no geral, fixado em alguns pontos. Por quê? O edital, ele é uma comunicação oficial de cunho que pode ajudar você no jurídico. Particular é um controle da empresa mesmo, então ela não tem tanto peso jurídico como o edital tem. Além disso, o edital ele tem, como posso dizer, algumas formas para serem construídos, né? Ele segue um padrão. Nesse padrão, primeiro, eu tenho que ter o timbre da empresa, que é o endereço, o nome, o logotipo. Então, traduzindo, toda vez que eu falar assim, tem que timbrar o documento. Timbrar, colocar a logomarca da empresa ou da instituição, colocar o endereço, colocar de preferência o CNPJ da empresa já, ou os dados referentes, telefone, e-mail, os dados da empresa, os contatos, e também a logotipo, né? Toda empresa tem que ter uma logomarca ou um logotipo, que é aquele desenho que representa a empresa. Se a empresa onde você trabalha não tem logotipo, ela é como se fosse uma empresa sem rosto. Você sabe quem que é seu logotipo? O seu rosto. Quando você fala assim, Jean Matias, professor Jean Matias, esse é meu nome, não é? Mas a minha logotipo, quando eu falo esse nome, eu tenho que ligar uma imagem. Essa imagem é o meu rosto, assim como outras empresas. O Senai tem essa logotipo. Quando eu falo Senai, você vai imaginar ele dentro dessa caixinha verde. A maioria das vezes, quem conhece a imagem da logomarca, né? A imagem da empresa. Aí embaixo da logomarca, eu tenho o título do edital, que é, como eles chamam aqui, é a emenda. O título do edital, antes de falar da emenda, o título do escrito edital, ele vem em maiúsculo. Título do edital. O que está se tratando aquele edital? Contratação de pessoas, informações de pessoas, convocação, é o título de que está do que está sendo trago dentro daquela atividade, né? A palavra edital, ela vem então como título, e embaixo ela vem com um pequeno assunto. Fiz a troca. Então, de novo, logotipo lá em cima, vamos trocar aqui, logotipo lá em cima, embaixo a palavra edital. Alguns não trazem assim. Alguns, por exemplo, em vez de trazer a palavra edital aqui em cima, tá vendo? Edital, chamamento público, eles trazem logomarca, o número do edital e o título do edital aqui embaixo. Já a emenda é o assunto, é praticamente o primeiro parágrafo, né? É o assunto do documento que deve ser escrito logo abaixo do título, com letras maiúsculas ou minúsculas, podem ser centralizadas. Aqui, o assunto, a emenda, ela é mais centralizada, mas é como se fosse do que está se tratando. Agora sim, é do que está se tratando aquele edital. Só para você ter uma ideia, os editais, eles têm uma formatação totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Opa, não é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Deixa eu ver se tem um edital aqui da Prefeitura de Rio Verde. Eu estava vendo uns editais aqui. Aqui, ó. Esse é um decreto. O decreto, ele segue as mesmas informações da construção do edital. Esse aqui é um exemplo que eu vi, eu achei interessante trazer para vocês. Deixa eu subir aqui. Esse aqui é um decreto, mas ele segue o mesmo padrão. Ele tem logomarca lá em cima, se é o edital, né, a data do edital, o número do edital. Aqui o assunto, né, a emenda, a emenda que é o assunto. Cadê o negócio que eu vou mostrar para vocês? Cadê? Aqui. A emenda, que é o assunto, vem desse ponto. A formatação, tá vendo? Que a formatação aqui, ela é totalmente diferente. Ali ele traz como centralizado. Aqui a gente traz como recuado e alinhado à esquerda. Recuado, tá vendo que aqui tá certinho. Dessa forma, ó, um embaixo do outro, só que bem juntinho, na lateral esquerda, diferente desse outro aqui, tá bom? E esse outro também não tem nem emenda. Aí eu trouxe para vocês também que o texto, vamos lá, o texto é basicamente o contexto da emenda, pode ser destacado em parágrafos ou itens. O que está se informando?
Aí no texto, no corpo de texto, como se fosse aqui nesse decreto, mas vamos imaginar que isso aqui é um edital, aqui eu venho descrevendo de quem está enviando, o conceito o que eu quero informar, os conceitos prévios, as informações prévias, os detalhes dessa informação, e aqui eu posso discorrer com muito mais detalhes, tá bom? Aí eu venho com outros conceitos também, vamos lá. Local e data, que ele vai encerrar como local e data. Local e data abaixo do texto, à esquerda ou à direita da folha, e a assinatura, né? Igual o exemplo deste decreto. Ele segue a mesma padronização. Deixa eu só descer isso aqui. Ele segue a mesma padronização. Deixa eu só subir isso aqui, vamos subir um pouquinho. Aqui, ó. Depois que eu coloquei o local e data, eu coloco da onde que ele está saindo, né? Nesse caso, o edital saiu do gabinete do prefeito municipal, do gabinete do prefeito da cidade de Rio Verde, o local e a data, e depois veio com a assinatura do Dr. Paulo do Vale, o prefeito da cidade de Rio Verde. E o que acontece? Ele segue o mesmíssimo padrão para aqui, ó. Aqui diferente. Aqui ele colocou, por exemplo, o César Luiz, ele colocou alinhado à esquerda. Então, tanto faz. Esteja centralizado ou alinhado à esquerda, isso fica a critério da formatação de quem está construindo. Só para você ter uma ideia, por exemplo, a prefeitura dessa cidade de exemplo aqui, ela usa esta formatação para o edital. A cidade de Rio Verde usa uma formatação do corpo de texto diferente para a cidade de Rio Verde. Então, o conceito básico é ter o título chamado edital. Aqui ele já usou o título, colocou a palavra edital, mas colocou o que é aquele edital. Então, ele já eliminou a emenda, né? Ele não explicou naquele textinho o que significa esse edital. Aqui ele fez um texto básico, um texto simples, objetivo, e depois ele colocou local e data, gabinete do prefeito, a localidade da onde está saindo, então, nesse caso, é de qual departamento, ou de qual cidade, ou de qual empresa está saindo, né? E aqui eles colocam nesse ponto. Todos usam gabinete do prefeito, que é de onde está saindo o decreto, de onde se está decretando. Geralmente, todo decreto, ou melhor, me perdoe, todo edital, ele sai do gabinete ou da gerência ou gabinete do prefeito ou do gestor público, assim por diante, tá bom? Sempre dos maiores padrões, que é o dono da empresa ou o líder geral, o chefe executivo, que assina, dá o ok para esse edital ser publicado, tá bom? Então sempre vai ter a localidade do departamento do executivo, que é quem comanda. Aí beleza, a gente fez isso, tudo aqui, ok, aí fala assim, aí suponhamos que o seu chefe fala assim, olha, eu quero que você comunique, suponhamos que somos do Relações Humanas, do RH. Aí o seu chefe fala assim, olha, eu preciso que você comunique o financeiro, eu quero saber quanto temos, se a gente tem ou não um financeiro, eu quero uma relação, se a gente tem ou não financeiro para contratarmos mais um funcionário. Aí parece que eu estou fazendo, mas só que isso tem que ser oficial. Eu tenho que fazer você vai fazer um documento, eu estou recebendo essa solicitação, você vai fazer esse documento oficializando se tem ou não a capacidade de contratarmos mais um funcionário. Eu preciso, com essas informações, todas essas cartas, essa comunicação tem que ser registrada, né, em documento oficial, uma correspondência oficial, porque o Ministério do Trabalho pode procurar isso depois. Então eu preciso de um documento oficializando. Aí, em vez de mandar um e-mail, eu vou mandar um memorando. Mas tá, professor, o que é um memorando? O memorando, como eu posso dizer? O memorando, ele é uma comunicação entre departamentos, aqui ó, entre departamentos, entre departamentos, chefias, entre matrizes, né, uma empresa para outra, filiais. Aquela primeira empresa, a primeira empresa que se cria, ela é uma matriz. As empresas que vão criando a partir dela se tornam uma filial.
Exemplo, tem um supermercado Jean Econômico, exemplo, supermercado Jean Econômico. Aí eu abro no bairro tal. Esse é o meu primeiro supermercado, então ele é a minha matriz. Ele é como se fosse a minha base, minha estaca zero. Aí eu vou criar um supermercado lá na Vila Borges. Então eu vou criar uma filial. Então essa filial, ela vai sair de mim como um filho. Por isso chama-se filial. Ligação, é como se fosse ligação materna, filial. Por isso que chama matriz e filial. Aí a filial, ela vai ser ligada a mim, ela vai ter um CNPJ próprio, ela vai ter uma gestão própria, mas só que ela é ligada diretamente à minha empresa. Quando ela se torna uma empresa única, sem nenhum vínculo de filiação, ela se torna uma matriz. Então ela se torna uma mãe própria, né? Uma empresa própria, sem ligação com outras empresas de gestão. Então a gente tem essa filiação. Aí, quando eu quero informar esse supermercado lá da Vila Borges, eu tenho que fazer isso oficialmente, um documento que seja uma comunicação, que seja um registro oficial. Então eu vou criar um memorando. Esse memorando, todos os memorandos são de comunicação dentro da empresa. Quando eu quero solicitar, quando eu quero informar, eu vou fazer um memorando. De novo, toda vez que eu quero informar, toda vez que eu quero solicitar, eu faço um memorando, tá bom? Então, de novo, toda vez que eu vou fazer uma solicitação, requerer alguma coisa, eu faço um requerimento. Ou melhor, um memorando. Toda vez, eu falo assim, olha, eu preciso lá do supermercado Filial da Vila Borges, eu preciso o seguinte, eu preciso que vocês me indiquem 2 funcionários. Eu estou solicitando, estou pedindo. Então, todo pedido ou solicitação, eu faço um memorando, ok? Então, o memorando vem com o cabeçalho, segue o mesmo padrão. Tem o título memorando, geralmente vem o número do memorando, para quem ele se destina, né? O líder do departamento e o nome do departamento, prezado aqui. Aí eu venho com a forma de abertura da carta. Estou enviando para sua análise os comentários e dados colhidos entre os secretários da empresa visando a elaboração do manual da secretária. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está pedindo uma análise. Então ele está solicitando, está pedindo uma ajuda, digamos assim. Em vez de fazer isso por e-mail, porque por e-mail não tem como fazer um documento oficial. O e-mail, eu posso usar o e-mail para enviar esse memorando anexado. Eu posso anexar, fazer isso aqui em documento, e lá no e-mail eu falo assim, estou enviando o memorando abaixo sobre isso, isso e isso. Envio. Aí aqui o texto do memorando, ele é bem simples, falando sobre a solicitação, tá vendo? Solicitação, o que você está pedindo ou solicitando. Por isso que chama-se memorando, memorizar. Vem desse conceito de memorizar, memorando, é para as informações memoriais da empresa, internos, ok? E depois vem o fecho, grato, atenciosamente, respeitosamente, e a assinatura de quem está enviando, né? Muito bem. E faltou aqui o cargo. O memorando, ele é um gancho do ofício. Vou dar uma prévia do ofício. O memorando, eu vou fazer uma solicitação, para você ter uma ideia. O memorando, eu faço uma solicitação. Cadê? Tá. O memorando, eu vou fazer uma solicitação dentro da empresa. Memorando, se solicita, se pede ajuda, informa. Quando eu vou para informação, eu vou para circular, né? Comunicação, comunicar, vou para circular. Aqui, quando eu vou para o memorando, eu solicito. Isso dentro da empresa. Quando eu vou solicitar para outra empresa que não seja a minha, entra o ofício. De novo, quando eu peço solicitação, uma solicitação, ajuda para dentro da empresa, é um memorando. Quando eu mando esse documento, com essas configurações. Quando eu peço uma solicitação, uma ajuda para uma outra empresa ou para um outro órgão que não seja a minha empresa, ele é um ofício, tá bom? É a mesma forma de construção, só que muda o título. Em vez de memorando é ofício. Ofício eu vou dar um gancho para a próxima aula. Bom,
Depois vou fazer os exemplos para vocês. Se Deus quiser, a gente vai fazer isso juntos na sala de aula, de alguma forma. Mas depois eu quero fazer vários exemplos com vocês, dando várias situações, vários exemplos mesmo de como fazer um memorando. Bom? Memorando, ou do ofício e assim por diante. Nesse mesmo canal, nessa mesma plataforma. Fiquem de olho no nosso YouTube depois de a gente finalizar todas as aulas. Eu quero postar em uma hora ou outra os exemplos de como fazer um memorando, fazer uma circular e assim por diante. Vários exemplos, vários modelinhos. Tá bom? Então eu agradeço a todos. Até mais.